Boa tarde, galerinha. Então, estamos retornando às nossas aulas remotas, né? Então, no momento, não dá para ser no nosso espaço físico, né? A gente vai começar de modo remoto. Eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham tido uma excelente férias, mas a vida recomeça e a gente tem que começar de novo. Parabéns por ontem, que foi o dia de vocês, o dia do estudante. Eu desejo a vocês tudo de bom, certo? Vamos começar nosso conteúdo? Vamos ver os novos conteúdos que a gente tem de biologia e treinar. E não se esqueçam, pessoal, a devolutiva vocês têm que dar para poder marcar frequência, né? Então eu estou contabilizando as frequências e alguém já deve ter visto no sistema sua quantidade de falta aumentar, né? Então vamos lá, vamos pegar firme. Então hoje, pessoal, a gente vai falar no terceiro ano a questão do metabolismo e os ciclos bioquímicos, certo? Aí a gente vai recuperar mais ou menos o conteúdo lá do segundo e do primeiro ano que a gente falou sobre metabolismo e sobre nutrição, né? Então a gente vai falar sobre isso. Mas professor, onde é que eu vou encontrar no meu livro do terceiro ano? Entre as páginas 10 até a página 57 do livro didático. Fora isso, eu estou dando suporte de vídeo para vocês e tem os slides, né? Então, fora isso, tem tudo isso que a gente está te dando para você estudar. E qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp, tá certo? Então, vamos começar? Então, o primeiro slide aqui. A gente vai ver aqui. Então, no primeiro slide, como eu sempre coloquei, né, aula 17, referente ao capítulo 4, Metabolismo e Ciclos Biogeoquímicos, da página 10 a 57. Quais são os objetivos desse conteúdo, primeiramente? Né? Compreender o que é metabolismo, né? Então a gente tem que ter em mente essa questão do metabolismo. Segundo, entender a fisiologia e o funcionamento dos ciclos bioquímicos e compreender a nomenclatura biológica. Então isso daí a gente tem que saber, né? Então vamos lá? Se tiver dúvida é só chamar, mas vamos lá. Então deixa eu apagar aqui, vamos passar para o próximo slide. Vocês podem acompanhar pelo livro didático, né? Então, eu trouxe aqui, primeiramente, a imagem de uma célula. Por quê? Na célula, pessoal, é que fazem essas reações metabólicas, seja ela uma célula vegetal, seja ela uma célula animal, mas ela que vai ter essas reações. E o que é o metabolismo? É quando essas células interagem. Então elas começam a trabalhar juntas, a produzir substâncias que teu corpo ou um outro ser necessita, certo? Então ele pode precisar de um aminoácido, ele pode precisar de uma substância específica para ser produzida e o teu corpo criar massa muscular, que era aqueles chamados nutrientes plásticos, estão lembrados? Então, nutrientes plásticos ele serve para organizar o teu metabolismo corporal. E isso daí acontece aonde? Dentro da célula, certo? Então, dentro da célula, o DNA e o RNA, o DNA vai comandar, o RNA vai executar, como a gente já viu nas últimas aulas, e aí vai providenciar em fazer essas substâncias que o corpo necessita. Seja ele um animal, seja ele um vegetal, ele vai necessitar dessas substâncias, certo? Então vamos continuar aqui para entender o que é metabolismo. Passando para o segundo slide. Metabolismo é o conjunto de reações químicas fundamentais para os seres vivos, desde a célula até um organismo ao todo. Aí eu posso exemplificar assim, como por exemplo, o metabolismo. Se eu pegar um pedacinho de chocolate e botar na boca, o chocolate ele é feito de quê? De substâncias químicas. Aí forma lá, é feito de cacau, açúcar e tudo no mundo, né? Dependendo do chocolate que você comprar. Quando você coloca na boca, né? O chocolate ele começa a se dissolver através da saliva. A saliva ela contém uma substância chamada enzima. E a enzima causa a reação química para poder extrair aquela substância.
né? E fora outros componentes no organismo que também faz essa extração desses nutrientes, certo? Então, no caso aqui, o metabolismo é um conjunto de reações químicas. Então, vai pegando, vai fazendo essas reações e vai transformando em substâncias, nutrientes plásticos, nutrientes energéticos, através da queima desses componentes, que é a chamada respiração, fermentação, né? Então aí se produz a energia e as substâncias que você necessita. Então o metabolismo ele tem um ritmo, né? E ele vai produzindo, e ele vai produzindo. Então é isso que é o metabolismo. Ele acontece aonde? Dentro da célula, seja numa célula que tem o organelo de cloroplasto, como os vegetais, como também aquelas que têm mitocôndria, como as células animais, certo? Então vamos continuar aqui. Eu não vou me prender muito nisso porque a gente já viu isso aqui. Metabolismo se refere a todos os processos bioquímicos de construção ou quebra de moléculas que ocorrem no organismo. Então, do mesmo jeito que ele pode quebrar as moléculas, ele também pode construir essas moléculas e criando novas substâncias que o corpo necessita. Então vamos passar para frente. Aí, ó, é essencial para a manutenção da vida, saúde. Então, se você também tem problemas de transtornos metabólicos congênitos, quer dizer, o seu metabolismo não funciona direito devido a uma herança, né? Também, se não tiver cuidado nessa saúde, pode causar doenças metabólicas, né? Também o tratamento tem como alvo enzimas envolvidas no metabolismo. Uma doença que é muito conhecida é a chamada ADL, ou adenoleucodistrofia. Existe um filme muito bom, se você quiser assistir como forma de complemento, né, que fala sobre bioquímica, que é um drama muito bom, é o chamado Óleo de Lorenzo. Ele mostra a doença da adenoleucodistrofia, né, num menino chamado Lorenzo. Então, por isso que o nome do filme é O Óleo de Lorenzo, certo? E é uma doença metabólica. Depois assista que vocês vão entender um pouquinho o que é esse funcionamento do metabolismo. O filme é muito bom. Agora tem que ter paciência para assistir, né, meu povo? Quem quer seguir nessa carreira, né, tem que assistir. Continuando. Introdução. E como eu estava falando, as enzimas, pessoal, elas ajudam a desconstruir e a construir novas substâncias que o corpo necessita, certo? Então, enzimas são catalisadores orgânicos, são proteínas que facilitam as reações químicas, produção de enzimas, controle sobre as reações do próprio metabolismo. Aí temos aqui uma parte que é a chamada biotecnologia. Enzimas são produzidas por micro-organismos. Então aqui a gente tem uma enzima, certo? Aí ela pega esse substrato, ó, e aí ela transforma num novo produto, certo? Então a função da enzima é transformar essa molécula em uma nova substância, certo? Então é essencial para a formação do nosso corpo. Então vamos ver mais adiante agora. Então deixa eu passar aqui. E esse processo, ele pode ser feito com enzima e sem enzima, né? Aquele negócio do chocolatinho na boca, ele se dissolve, a enzima lá está trabalhando para destruir o chocolate. Então, com enzima, é mais rápido, é mais folgado. Ó. Você está vendo aqui que o cara não gasta muita energia. Agora, sem enzima, o processo é mais demorado, mais complicado. Então, características gerais, são proteínas catalisadoras, existente em todos os seres vivos. As enzimas aceleram as reações químicas e reduzem a energia de ativação, certo? Então eles vão acelerar essas reações químicas, mas eles vão reduzir o esforço para ativar. Então, com enzima é mais fácil ativar a substância. Sem enzima
é mais complicado, certo? Como o cara ali está levando a bolinha para o topo de uma colina. Continuando. Na física, pessoal, a gente vai ter agora um momento de física, né? Quem gosta de gráfico, essas coisas aqui, nós estamos vendo ó, que o esforço de energia gasto sem o catalisador, que é a enzima, é maior. Quando você tem a enzima, ó, o esforço é menor. Então, essa linha azul. Quando você não tem, então é maior, certo? Então, aqui, ó, diminuição da energia, ativação provocada pela ação do catalisador e energia de ativação com catalisador. Quer dizer, o azul é com enzima, o outro é sem a enzima, o catalisador, certo? Se você vê um gráfico desse numa prova, seja ela de física, seja ela na biologia, você tem que saber interpretar um gráfico desse. Tá certo, meu povo? Então vamos para o próximo. Continuando. Algumas enzimas dependem de um cofator, substância inorgânica. O que são substâncias inorgânicas? Sais minerais, por exemplo, é inorgânico. E orgânico são aqueles que são digeridos, né? Por exemplo, a água é inorgânica, sais minerais é inorgânico, né? Mas quando é diluído pelo nosso corpo como uma substância, então ele se torna orgânico. Nós somos seres orgânicos, nós morremos, a terra nos absorve, então é substância orgânica. Para poderem trabalhar corretamente. Quando a gente fala de enzima, é como se fosse um quebra-cabecinha que tem que se encaixar. Né? Então, nós temos a poenzima, que é a forma inativa, ela não está funcionando. Nós temos aqui a coenzima, né? Que é o cofator. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, para ela funcionar, para ela ficar ativa, aí a gente tem que ter o substrato, ó, que pode se encaixar aqui, ou se não o cofator. Se tiver somente o cofator para formar a substância, ela demora mais. Mas se ela tiver o substrato, né, aí ela se torna mais rápida. Então eles vão sendo encaixados como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, certo? Então as enzimas, a modo microscópico, são assim, pessoal, tá certo? Então vamos continuar. Algumas enzimas atuam no interior das células e outras estão lançadas fora delas e atuam no meio extracelular, né? Como eu falei, da saliva, né? Ela está fora, né? Mas tem outras que estão na corrente sanguínea. Os processos naturais dependem da atuação de diversas enzimas. A deficiência total ou parcial na produção de algumas enzimas pode acarretar doenças ou morte no organismo, como eu estava falando da adenoleucodistrofia, que é aquela que não forma uma substância oleosa que a gente precisa para revestir a bainha de mielina no cérebro, por exemplo. Aí o cérebro vai se deteriorando e a pessoa vai perdendo a coordenação motora, certo? Como aquele filme O Óleo de Lourenço, que eu digo que é bom vocês assistirem. Continuando. Modo de atuação de uma enzima. A enzima está aqui, o substrato é aquele alimento que tu comeu. Aí ele se liga à enzima, tá vendo? E aí, se ligando, ele quebra, formando quem? O produto, certo? No segundo caso, você tem os substratos separados, que já é dessa daqui, ó. E aí elas se juntam, formando um complexo de enzima substrato, que aí quebra-se de novo, formando o produto de novo. Então as enzimas elas vão se quebrando e vão formando substâncias, vão formando e assim por diante. Tá certo, meu povo? Continuando. Aí nós temos aqui substrato, né? Os substratos, às vezes, pessoal, podem não se encaixar, eles têm que se encaixar, né? Então ele tem que se encaixar quem? A enzima. Então esse daqui, os dois se encaixam nessa peça, né, da enzima. Então quando eles se encaixam, aí a enzima faz o papel dela,
né, de transformar isso daqui em substância para se transformar num novo produto. Quando ela transforma, ela larga e aí vem o produto que o teu corpo, o teu organismo necessita, tá certo? Eu estou falando de uma forma bem simplificada, porque eu sei que é muito difícil esses termos, né? Mas eu acho que deu para compreender. Se não compreendeu, me chama lá no WhatsApp. Uma enzima reconhece o seu substrato pela forma. Ela é altamente específica. A enzima pode ser reutilizada ao fim da reação, catalisando novamente a reação idêntica que acabou promovendo. Então ele fez uma reação. Ele pode fazer de novo essa reação? Pode fazer, né? Transformando e catalisando, né? Catalisar é pegar, né? Então, vamos lá, continuando. Enzima e desnaturação. Pode haver também o processo de desnaturação. Quando a enzima não se encaixa com o substrato, né? Então, a desnaturação enzimática modifica o sítio ativo de uma enzima. Então, tá aqui a enzima ativa, que era redonda, ó. Mas quando o produto foi pego pela outra, se tornou uma enzima desnaturada, porque ela não vai se encaixar círculo no lugar de triângulo. Então é chamado enzima desnaturada. Tá certo? Vamos passar para o próximo. Reações endotérmicas. Endotérmica está falando o quê? Térmica. Térmica vem de temperatura. Temperatura é o quê? A palavra endo significa interna. Então, dentro do nosso corpo, como por exemplo, o nosso estado febril é uma temperatura endotérmica dentro do nosso corpo para o meio exterior. Certo? Como? A fotossíntese. A fotossíntese faz o quê? Pega a luz solar, a planta, né, e absorve pelas folhas. Então ela está pegando aquele calor pelas folhas e aí transforma, né, no caso aí, no processo da fotossíntese. Quebra a molécula de CO2, aí é liberada de O2, né, e assim faz com que a planta crie na questão aí da clorofila, né, que serve como alimento. Reações exotérmicas, de dentro para fora. Respiração celular, quando o teu corpo respira, né? Então ele está liberando energia de dentro para fora. Essa daqui é de fora para dentro. Então o meio externo influencia dentro da gente, né? Então no caso daquele da febre que eu estava falando, é exotérmica. No caso dessa daqui, é endotérmica, certo? Só para corrigir aí. Características que liberam energia, exemplo, respiração celular e a fermentação, por exemplo, de um vinho, né? Então ele libera essa questão exotérmica, de dentro para fora, do nosso corpo dentro para fora, certo? Continuando. E também, pessoal, vocês vão ouvir muito falar nesse ATP, né? O que é o ATP, né? Para que serve esse ATP? O ATP, no caso, é o chamado trifosfato de adenosina. O que é esse trifosfato de adenosina? A gente vai ver aqui. É a moeda energética dos seres vivos. Quer dizer, para mim sobreviver, para mim estar vivo, é necessária a liberação dessa energia. Através do quê? Do trifosfato de adenosina, certo? Nesta molécula é armazenada em suas ligações fosfato. Então nós temos aqui o fosfato, certo? O grupo de fosfato aqui, de energia desprendida das reações exotérmicas, quer dizer, a liberação de energia de dentro para fora. E tem a capacidade de liberar por hidrólise, quando você está suado. É uma liberação, né? Então, no caso, ele pode liberar. Hidro vem de água, né? Então, ele pode liberar pelo suor, por exemplo, né? E libera essa substância. Essa energia armazenada para
promover reações endotérmicas de fora para dentro, para ver, por exemplo, um equilíbrio dentro do corpo, quando você está com febre, né? Aí você não tem aquele negócio, toma um banho gelado, né, para baixar a febre. Então você está tentando equilibrar o de dentro para fora e o de fora para dentro, né? É aquela questão de um equilíbrio térmico, certo? Aí continuando. Aí, ó, continuando aqui. Pessoal, só estou pegando as partes principais, que o conteúdo é muito grande. Mas dê uma olhada no livro. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, né, que eu vou atender vocês, tá certo? A energia é transportada de forma unidirecional, quer dizer, ela vai de um lado só. Enquanto a matéria cíclica é a forma dos ciclos biogeoquímicos, né, que é aquele da Terra. A energia é transportada ao longo da cadeia alimentar, portanto, podemos afirmar que os organismos produtores, que são as plantas, que são chamadas autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, que a gente já viu, são a base das teias alimentares. Deste modo, como principal processo autotrófico é a fotossíntese, que nas plantas, né? A partir da qual é utilizada a energia solar para transformar em gás carbônico, a água é fonte de glicose. Água, gás, oxigênio, podemos afirmar que a nossa maior fonte de energia é o Sol. E na verdade é, se o Sol se acabar, acaba toda a vida na Terra, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso meio ambiente, né? Vocês viram aí as notícias, como é que está a nossa consequência futura devido a esses desgaste ambiental que está ocorrendo. Então, o Sol é a fonte de luz que dá para as plantas, os consumidores se alimentam dos produtores, né, que sobrevivem na superfície terrestre. Se acabar os produtores, acabou a vida na Terra, né? É por isso que a gente tem que ter as plantas como a base da nossa vida. E o fluxo de energia, quando ele fala que é unidirecional, por quê? Porque ele vem e ele vai se dissipando ao longo da cadeia. A gente já falamos isso no segundo ano ou foi no primeiro ano. O produtor ele tem a maior concentração de energia, aí depois vem os primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Por quê? Porque os produtores são os primeiros da cadeia, são eles que fazem esse processo com mais frequência de transformação dessa energia, né? A gente está falando muito aqui em bioquímica, né? Aí a gente vai pegar o exemplo das plantas, certo? Então eu pego aqui o ciclo de Calvin, certo? Eu vou trabalhar agora com o ciclo de Calvin, né? Que é o seguinte, a luz solar é pega pela a célula da folhinha, então você tem uma folhinha, né, de uma planta, certo? Então nessa folhinha tem um monte de célula que forma a flor, a folha, certo? A flor, a folha, o fruto, então tem um monte de célula. Eu vou desenhar aqui, pessoal, porque aí aqui eu não preciso ficar mexendo. Aí ela pega e capta essa luz solar que vai para o cloroplasto. No cloroplasto existe aqui um ciclo chamado ciclo de Krebs, que a gente vai ver já já, certo? Então ele vai transformar isso aqui, certo? E aí ele vai modificar, transformando em substâncias necessárias para o ciclo, certo? Então deixa eu passar mais para frente que eu vou explicar o ciclo químico de Calvin para vocês. Então deixa eu passar para frente aqui. Aí como é o ciclo de Calvin? Então o cloroplasto pega, certo? O cloroplasto é a bolsa de açúcar, né, do ciclo de Calvin. E o açúcar, pessoal, ele é a energia do nosso corpo, certo? Então fica armazenado nas plantas no cloroplasto. Nos seres humanos é na mitocôndria, certo? Aí o que é que acontece? Aí vamos para o ciclo, certo? Então, no caso, ele pega nessa transformação, vem a fixação do carbono, certo? Então, lá quando se retira, não é o CO2 do oxigênio, né? Então fixa-se o carbono na planta.
há uma redução para depois haver uma regeneração e transformação. Nesse ponto daqui, ele produz o quê? O açúcar. O açúcar que a planta precisa de energia para tentar sobreviver, tá certo? Vamos passar mais para frente para ficar mais claro ainda para vocês. Então deixa eu passar, cadê? Então tem a fixação do carbono e a regeneração. É por isso que as plantas começam a crescer, a se desenvolver. Por quê? Porque produzindo energia, aí as plantas começam a se desenvolver, regenerar-se, né? Então por isso que quando a gente corta uma planta, ela faz esse processo todinho do cloroplasto, fixa o carbono, há uma redução, né? Essa redução é para quê? Para a formação de açúcar, para depois ter a substância para regenerar a planta, tá certo? Então é assim que se dá o ciclo de Calvin. Próxima, vamos lá. Aí como eu estava falando, nas plantas é o cloroplasto, certo? Que faz o processo do ATP, que é o trifosfato de adenosina, certo? E nos animais, quem faz esse processo é a mitocôndria. Através de quê? Da respiração celular, certo? Então, o seu corpo transpira? Transpira. Ele faz respiração celular, faz a queima de energia. Quando você está andando, você está fazendo essa respiração celular. Quando você está falando, quando você está comendo, fazendo exercício, né? Então está fazendo e transformando essa substância, certo? Continuando aqui, deixa eu apagar aqui. Passar para a próxima. Aí nós temos aqui, né, quando se dá na mitocôndria, o ciclo de Krebs, que eu estava falando, que é um outro ciclo, certo? Então, ele pega a glicose, né, piruvato e o ATP. Aí nós temos o acetil da coenzima A, né, que forma essa coenzima A, que ela passa pelo ciclo de Krebs, no caso, retirando o CO2 e separando do ATP para ter a fosforilação oxidativa. Então aqui ele oxida. O que é oxidar? É degradar. Degradar. A gente tem que saber esses termozinhos biológicos, né? O que é degradar, professor? Que você pode perguntar. É uma coisa que, por exemplo, você tem um prego. O prego não tem a ferrugem? A ferrugem é uma oxidação que está destruindo o prego lentamente, ou qualquer metal que você tiver, certo? A oxidação é isso, é transformar uma substância em outra. No caso do prego, do ferro, ele vai transformar em ferrugem, certo? Então é uma transformação dessa matéria, certo? Então houve uma oxidação para a liberação de quem, pessoal? Da água, certo? Vamos passar para frente. Aí nós temos aí o ciclo de Krebs, né, numa célula. Nós temos a mitocôndria, que é o local onde se guarda a energia do ser humano para ver o que? A oxidação, fosforilação. Ô, nome difícil, né? E o acetil, que é a coenzima A, vai se transformar nesse ciclo de Krebs, quebrando, e aí forma-se o ATP, que é o trifosfato de adenosina, que se separa do CO2, tá certo? Então vamos lá. E aqui é a célula. Tudo isso acontece lá naquele primeiro desenho que eu falei, que é a célula. E para terminar, a gente vai ver aqui como é que se dá o ciclo de Krebs. Eu trouxe um mapa mental que é muito mais fácil da gente perceber esse ciclo. Então,
Onde ocorre? Na matriz mitocondrial, na mitocôndria, que é esse Czinho que tem lá dentro da nossa célula. Então aqui tem a célula. Aí dentro da nossa célula tem tipo esse feijãozinho. Quem já foi no laboratório de ciências lá do liceu, que agora é EMTI, que é a Escola de Ensino Tempo Integral, nós temos uma célula lá e tem tipo uns feijãozinhos, assim. Esses feijãozinhos é as mitocôndrias, certo? E ele fica guardado essa energia aqui dentro. Ocorre somente na presença de oxigênio, então tem que ter oxigênio para acontecer. Preparatório, a transformação do piruvato em acetil, aí coenzima A. Então ele vai transformar o piruvato em acetilcoenzima A. O que acontece? A oxidação do acetilcoenzima A na produção de... Aí tem esses elementos químicos. Aí vai sobrar um saldo energético, né? Então aqui o que acontece? A função, qual é a função dele? Essencial, degradar as moléculas, quer dizer, destruir as moléculas e refazê-las, né? Do metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, formar moléculas energéticas. Então, vai dissolver aquilo ali, aquela energia, e vai